Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou reciclar essas latas de leite em pó e fazer itens lindos para decoração e organização da nossa casa. Então, confere aí o passo a passo. E eu vou primeiro fazer as latas e depois as tampas. Então aqui a lata fica com essa cola, tipo uma resina, né? Eu já tirei os rótulos, já higienizei. E para tirar essa cola, então eu vou mostrar uma dica bem fácil, bem legal, que é usando o secador de cabelo. Então, com o secador de cabelo no quente, você vai esquentar a lata aqui por dentro. E aí vai passar um paninho ali naquela cola, naquela resina que vai soltar tudo. E muito cuidado, né, para não se queimar, porque a lata esquenta bastante. Então, para segurar a lata, você tem que utilizar também o pano. Ó, e já saiu, já derreteu ali onde eu coloquei o calor, né? E agora, para limpar melhor, eu vou segurar a lata com o pano e passar o paninho. E aí, eu vou fazer isso nas três. E vai sair aquela cola super fácil. Olha, ficou bem limpinha. E agora eu vou passar um álcool também em toda essa lata para higienizar bem ela, tirar qualquer resíduo que possa ter antes de realizar a pintura. E agora que ela já está bem limpinha, eu vou começar passando primer. E esse primer aqui é base água. Eu vou utilizar esse pincel, que ele é bem macio, as cerdas dele. E você pode utilizar também um rolinho, né, se você preferir. E aí eu vou passar em toda a lata pelo lado de fora, embaixo também, nos cantinhos, assim, passa bem. E aí, com o pincel, você tenta ir passando o mais uniforme possível, né? Então, sempre na mesma direção. E eu vou dar essa primeira demão de primer e esperar secar bem. E essa beiradinha aqui de cima, eu vou limpar, eu não isolei, você pode também isolar com fita crepe, mas eu vou passar um paninho e limpar. Ó, e você vem com um paninho e vai tirando esse excesso que pegou aqui do primer. E eu vou fazer isso nas três latas e deixar secar e volto para mostrar quando estiverem secas. E aqui elas já secaram a primeira demão do primer e eu vou dar uma segunda demão. E o tempo vai depender de como estiver, né, a temperatura, em onde você mora, a umidade. Então aqui hoje tá bem frio, um pouco úmido e levou assim umas 2 horas para secar. E aqui elas já estão com 2 demãos de tinta e já é o dia seguinte. E eu já pintei uma de branco, que vai ser a cor então que eu vou pintar as minhas latas. Eu utilizei a tinta PVA branco fosco. E o mesmo pincel que eu havia utilizado para passar o primer. E nessa eu já dei 2 demãos da tinta. Então aqui eu tenho uma sequência, uma só com primer, a do meio está com uma demão de tinta e a terceira com 2 demãos. Então vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, eu passando a tinta nessas latas.
E para passar a segunda demão de tinta, também é importante que a primeira esteja bem seca. Então, eu vou fazer isso nas 3 latas. Vou dar 2 demãos de tinta. E aqui elas já secaram, estão bem sequinhas. Com 2 demãos já ficaram bem branquinhas, então já foi o suficiente. E eu vou passar nelas agora um verniz. Esse meu verniz é fosco, também é base água, e ele não vai dar brilho, mas ele vai impermeabilizar, né, as latas, então vai deixar elas com uma durabilidade melhor, e assim eu vou poder higienizar elas com um paninho úmido. E ele tem essa cor, olha, branquinha, né, meio leitosa, igual a cola branca, mas depois de seco ele fica transparente. E aí é o mesmo processo aqui, né, que eu fiz com o primer e com as tintas. E ficou assim com o verniz. E agora eu vou deixar as 3 latas secando. E enquanto elas secam, eu vou fazer as tampas. E eu vou utilizar esse papel contact que imita madeira, né? Tem uma cor assim de madeira clara. Eu já risquei aqui com uma caneta atrás o formato das tampas. Vou recortar e então aplicar na tampa. E eu já cortei também aqui uma tirinha para colocar na lateral da tampa, nessa partezinha aqui. Eu vou limpar também essa tampa com álcool, para tirar qualquer resíduo, qualquer poeirinha, né, para que o adesivo cole bem. Aí você tira qualquer poeira que possa ter na tampa, e aí vamos aplicar. Então, eu tiro a beiradinha aqui do papel. Eu dobro e centralizo bem o papel aqui na tampa. E agora tem uma técnica também para modelar esse papel aqui. E é utilizando também o secador de cabelo no quente. Então, vamos colocando o ar quente aqui no papel e ele vai moldando conforme a tampa, vai ajudando também a aderir, né, a colar o papel na tampa. E aí, cuidado para não se queimar, porque fica bem quente mesmo. E aí, você pode vir com um paninho seco e ir passando, ó. Ele cria umas bolhas, você vai descolando e colando de novo até tirar essas bolhas. E fica super fácil daí de aplicar o papel. Os cantinhos, aqui as beiradas da tampa também, você vem colocando o ar quente, ó, e ele já vai modelando ali e fixando bem. E com a ajuda do paninho também você vai modelando e colando a beiradinha desse papel.
E agora vamos colar aquela tirinha na lateral da tampa. E aí você centraliza bem, eu deixo uma beiradinha sobrando ali pra cima. Passo a fita ao redor de toda a tampa. E feito isso, vamos utilizar também o secador de cabelo. Então, com ele no quente, você vai colocando o ar aqui e o papel já vai se dobrando, ó, ele já vai se moldando ali na tampa. Então, o mesmo processo que nós fizemos em cima da tampa. E aí, você também pega o paninho e vem passando, né, para ajudar a colar o papel. Olha, fica bem perfeito. Olha que linda que ela ficou. A parte de baixo aqui você pode cortar esse excesso ou pode dobrar para dentro. Se você dobrar para dentro, vai ficar mais apertada na lata essa tampa, né? Então, a escolha é sua. Eu vou dobrar para dentro, vou deixar esse excesso para dentro e vou também usar aqui o secador para ajudar, então. E o paninho, mesmo processo que eu fiz, né, em cima da tampa. E ficou pronta a primeira tampa, então, ó, estilo madeira, né? Ficou madeira fake. Eu vou fazer isso com as outras duas. Então, aqui eu já tenho as 3 tampas prontas. E as minhas latas já secaram. E eu vou colocar as tampas nelas para vocês verem. Eu acho bem bonita essa combinação do branco com a madeira. Olha que lindas que elas ficaram. E agora, então, eu escrevi aqui, né, no computador, as palavras, né, que eu quero colar nessas latas. Você pode pegar da internet também. Eu vou ensinar aqui uma maneira de você fazer sem precisar imprimir. Então, você coloca o papel branco em cima da tela e vai contornando. E eu vou colocar esses itens nessas latas, porque aqui sempre ficava uma bagunça das farinhas dentro do armário. E agora vai ficar bem organizado. E aqui estão as 3 palavras, e eu vou passar para o papel contact preto. Então, eu passei a caneta permanente para que apareça do outro lado essa palavra. E aí, eu vou pintar em cima dessa palavra com o lápis de escrever. Se você tiver um carbono, também você pode estar utilizando, então essa é uma técnica para não gastar nem com carbono, nem com impressão. Então, a gente pode fazer em casa. E aí, eu coloco aqui virada atrás do papel contact e vou passando o lápis na palavra, contornando essa palavra. E aí, ela transfere ali para o papel. E eu vou fazer isso em toda a palavra para vocês verem como que vai ficar. E ficou assim, então, ó, tá ruim de ver aqui na câmera, mas dá para enxergar bem. E aí, eu vou cortar. E temos aqui a palavra, né, então, em adesivo para colar na lata. E aqui eu já estou com as 3 palavras e vou, então, colocar nas latas. Vou colocar uma para vocês verem. Então, eu vou tirar aqui o papelzinho do adesivo, com cuidado. E aí, é só centralizar bem na lata e colar.
Eu vou deixar na descrição do vídeo qual foi a fonte, né, a letra que eu utilizei. Eu fiz lá no Word essas palavras. Caso vocês tenham gostado, vou colocar lá então o tamanho e o tipo da letra que eu utilizei, certo? Você pode passar um paninho ou ir passando a mão com cuidado também. E aqui eu vou colar o pinguinho do i. E ficou pronta, eu vou fazer as outras duas e volto para mostrar. E aqui estão as 3 latas, eu já coloquei conteúdo dentro delas, coloquei elas em cima da minha geladeira e olha que lindas que elas ficaram. E eu gastei bem pouquinho. O que vocês acharam dessa ideia? Deixem nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Beijos!